Fala moçada, tudo bem? Dando sequência à nossa resolução de provas anteriores, hoje é o dia da SPSEX Geografia 2019, parte 1. Bem, moçada, sem perder tempo, nós vamos gravar agora a parte 1, as 6 primeiras questões, e na semana seguinte, a parte 2, as 6 últimas questões da prova 2019 de Geografia SPSEX. Sem perder tempo, vamos fazer uma rápida análise da prova. Diferente da prova de História, que na minha visão é uma prova muito empobrecida academicamente, intelectualmente, porque ela pede nome de rei, nome de lugar, coisas muito pontuais, que não exige nenhum tipo de reflexão, apenas um decoreba em relação aos alunos. A prova de Geografia, ela é excepcionalmente trabalhosa em termos intelectuais. Quando ela é conteudista, ela é muito conteudista sobre coisas que existem de fato, sobre geopolítica. Tem uma questão sobre hidroconflito, que vocês vão ver exatamente isso. Precisa ter uma leitura de mundo, uma percepção de mundo muito maior do que a prova de História, por exemplo. Beleza? Então vamos lá, sem perder tempo. Questão 21, modelo D, tá, moçada? Não se esqueça disso. Sempre que possível, nós vamos resolver a prova da SPSEX, modelo D. Questão 21, vamos lá. Brexit é uma abreviação para British Exit, saída britânica, na tradução literal para o português. Esse é o termo mais comumente usado quando se refere à decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. Considerando a composição do Reino Unido, escolha aquela que melhor expressa a representação cartográfica do Brexit, dentre as alternativas abaixo. Moçada, essa prova da SPSEX em especial, ela, na minha visão, tem, aí uma crítica que eu faço a ela, tinha uns enunciados meio confusos, assim, sabe? Tem uma outra questão também um pouco confusa, de difícil interpretação. Nesse caso, o que ele está pedindo basicamente é o seguinte: qual desses mapinhas abaixo aí representa o que a gente chama de Reino Unido? Só para deixar claro, Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido são coisas distintas. E o que ele está perguntando aí é qual desses mapas abaixo representa o Reino Unido. Vamos lá. Bom, Reino Unido, moçada, é basicamente Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Neste caso, obrigatoriamente, tem que ser a letra A. O que ficou faltando aí em branquinho é a que a gente chama de Irlanda. Beleza? Irlanda. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. Beleza, moçada? Então, vamos, sem perder tempo, para a questão 22. Recentemente, o governo brasileiro resolveu abolir o horário de verão, uma medida que tinha por finalidade economizar energia no período do ano em que a maior parte do território nacional recebe mais luminosidade natural ao longo do dia. A duração dessa luminosidade varia de acordo com a localidade, dependendo da latitude e da estação do ano. O gráfico abaixo apresenta a duração média de luminosidade natural em 3 localidades, 1, 2 e 3, ao longo de um período do ano. Perceba o seguinte, moçada, nesse gráfico aí, pois bem, tem um eixo que é do tempo, né, de duração da luminosidade, e o outro o período do ano. Esse número 1, a linha que representa o número 1, a cidade número 1, portanto, ela tem uma alta incidência de sol no período do verão e, como vocês podem ver, se a gente pensar aí no início de setembro e no final de março, baixa a luminosidade para níveis abaixo da cidade 2 e 3. Portanto, detalhe importante, tá? É uma cidade que obrigatoriamente tem uma alta latitude. Por quê? Quanto mais baixa é a latitude, mais perto da linha do Equador, que tem a latitude 0. Muito bem, maravilha. Pois bem, se você tem latitude 0, você tem incidência de sol o ano inteiro. Porque mesmo com a inclinação da Terra e os solstícios de verão e de inverno, o sol pegando mais no hemisfério norte ou mais no hemisfério sul, no meio da Terra, portanto na linha do Equador, ela vai pegar o tempo todo. Então você tem uma alta incidência de raios solares o ano inteiro. Quanto mais longe para o sul ou para o norte, você vai ter
o Sol vai pegar mais para o norte no verão e mais para o sul no verão do hemisfério sul, né? E aí você vai pegar muita luz, muito Sol, ao ponto de bater 10 horas da noite e já está claro, e ainda está claro. De bater 5 horas da manhã e já está claro. Agora, quando você está nessa localidade muito ao sul ou muito ao norte, longe do Equador, portanto, e não está no verão e está no inverno, por exemplo, é o inverso. Pega pouca luminosidade, porque o Sol está pegando mais no hemisfério contrário. Exemplo, você mora no sul do hemisfério sul, lá perto do Polo Sul. Então, quando está verão no hemisfério norte, aqui tem pouca iluminação. O Sol vai se pôr 2, 3 horas da tarde e vai nascer 9, 10 horas da manhã. A gente nem precisa ir para esse extremo. Na Holanda já acontece isso, na Alemanha já acontece isso, né? Na Noruega, na Suécia, enfim. Então, obrigatoriamente, essa cidade número 1 tem que ser uma que pegue muito sol no verão e pouco sol no inverno, ou menos sol no inverno, né? Então, a número 1, obrigatoriamente, tem que ser uma cidade de alta latitude, né? No caso do Brasil, provavelmente da região sul. A número 2 tem que ser entre a região sul e essa número 3 aí, muito provavelmente é algo próximo ali da linha do Equador. Então, a número 2, geograficamente, como vocês podem ver no mapa do Brasil, se a gente pensar aí nessa número 1 como região sul, é Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul e as suas cidades. A número 1 tem que ser algo perto ali do Amazonas, Pará, Maranhão ou elas mesmas, né? E, portanto, isso é a número 3, né? Tem que estar perto da linha do Equador, Amazonas, Pará e tal. A número 2 tem que ser entre o sul e o norte. Talvez Bahia, Centro-Oeste, região Sudeste, e aí vamos ver as opções que nos restam na questão. Então vamos lá. Considerando as características geográficas do território brasileiro, é possível concluir que as localidades 1, 2 e 3 podem representar respectivamente, então tem que ser qual a cidade número 1, a 2 e a 3 nessa ordem, a variação da luminosidade natural das seguintes cidades. Número 1, como eu falei, tem que ser algo lá do sul, então Porto Alegre ou Curitiba. Já elimina a letra C, a letra D e a letra E, porque são cidades com latitudes mais baixas do que do sul e, portanto, tem uma incidência de sol maior ao longo do ano. Não tem esse desequilíbrio. Muito sol no verão, pouco sol no inverno. Beleza? Então, é A ou B. Então, vamos para a linha 2. A linha 2, percebam que é o meio termo, né? Entre muito sol só no verão e sol o ano inteiro. Portanto, Belém, que é a letra B, não poderia ser, porque Belém pega sol o ano inteiro. Ela estaria mais para a linha número 3, né? Como vocês podem ver aqui, a linha número 3 ela é menos inclinada porque ela pega mais sol o ano inteiro. Belém seria a linha 3, né? Então, no caso, sobra a letra A. Brasília como número 2 e Recife, mais perto do Equador, da linha do Equador, como número 3. Perfeito. Letra A. Questão 22, letra A. Beleza? Muito bom. Vamos para a questão 23, então. A figura a seguir representa as placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. O movimento dessas placas está indicado por setas. Na figura estão plotados alguns pontos geográficos de 1 a 5. Moçada, essa é uma questão que, se você não tiver um conhecimento muito aprofundado sobre os nomes, inclusive, das placas tectônicas, você não consegue matar essa questão. Portanto, é uma daquelas que eu falei lá no início do vídeo. São tão profundas de conhecimento, você tem que ter um conhecimento muito amplo para poder matar essa questão. Tem uma outra sobre geopolítica e daqui a pouco a gente chega nela. Pois bem, então, para corrigir essa questão, não adianta eu falar que não é, que é. A gente vai ver um mapa e, a partir do mapa, quer dizer, nós vamos ler o enunciado, vamos ao mapa, ver se bate as informações e depois a gente volta para a opção, para ver se está certo ou errado, beleza? Então, vamos lá. Opção A. O ponto 1 se refere à falha de San Andrés e é resultado do movimento entre as placas convergentes, portanto, aquelas que vão na direção uma da outra, de Nazca e norte-americana. Olha o ponto número 1. É ali o noroeste do México, sudoeste dos Estados Unidos, né? Então, vamos agora para o mapa. Olha a placa que ele está falando, de Nazca e a norte-americana. Então, entre a placa
norte-americana e a de Nazca tem essa placa de Cocos. Então, não poderia ser essa placa. Além disso, a placa de Nazca e a norte-americana, elas não são convergentes. Então, letra A, não. Letra B, o ponto 2 se refere à Cordilheira dos Andes. É verdade, está ali ao oeste ou sudoeste da América do Sul, beleza. E é o resultado do movimento entre as placas conservativas do Pacífico e a sul-americana. Vamos voltar para o mapa. Olha, a placa sul-americana e a placa do Pacífico. Entre elas tem a placa de Nazca, então não pode ser, beleza? C, sem perder tempo. O ponto 3 se refere à dorsal mesoatlântica e é o resultado do movimento entre as placas divergentes africana e sul-americana. Vamos lá. Divergente que vai em direções opostas. A sul-americana vai para a esquerda e a placa africana vai para a direita. Portanto, são divergentes, beleza, bingo. Letra C. Ah, André, mas você não está falando sobre dorsal mesoatlântica. Isso são relevos, nesse caso aí, submarinos, né? É uma dorsal existente, de fato, na parte do Atlântico ali, entre a África e a América do Sul. Então, tá batendo. Mas a gente não precisava nem saber desses detalhes. É só olhar, e lembrar no caso, né? Porque você não tem como olhar na prova. É só você olhar para as placas e saber os nomes. Porque a divergência, a convergência, você consegue ver pelas setinhas, né? Mas os nomes não tem jeito. Tem que saber esse troço. Aí é uma parte de decorar, não tem jeito, tá, moçada? Vamos ver porque a D está errada. Ponto 4. Se refere à fossa abissal do Atlântico Norte e é resultado do movimento entre as placas convergentes de norte-americana e europeia. Olha um detalhe, moçada, norte-americana, ela é mais para a esquerda. E a placa Eurásia, não tem europeia, é Eurásia, ela é à direita. Então, seria divergente, né? Não convergente como está aí. Letra E. O ponto o ponto 5 se refere ao Himalaia. Beleza, Cordilheira do Himalaia, onde fica o Everest, por exemplo, é aí mesmo. E é resultado do movimento entre as placas divergentes arábica e indiana. Placa divergente, vamos lá. Olha onde está a placa arábica. Ela vai em direção nordeste, digamos assim, né? E a indiana, moçada, na verdade é indo-australiana. E ela vai na mesma direção. Na direção nordeste ali, né? Então, elas são convergentes e não divergentes. E o nomezinho não é um nome oficial, digamos assim, né? Mas, e às vezes múltipla escolha, isso passa, né? Se ela for a única certa. Então, nesse caso aí, nós estamos falando de questão 23, letra C, beleza? Sem perder tempo, vamos para 24. Irregular distribuição dos recursos hídricos, uso compartilhado de bacias hidrográficas, ineficientes sistemas de tratamento de desmatamento, construção de barragens, despejo de lixo, diversidade climática, expansão da urbanização, pressão demográfica, geração de energia, projetos de irrigação, dentre outros, são fatores que potencializam o estresse hídrico e originam situações hidroconflitivas. Sobre esse último termo, situações hidroconflitivas, que é questão geopolítica entre os países, tá? Considere as seguintes afirmações. A gente também pode ver isso como geopolítica da água, tá? É uma outra nomenclatura. Bom, moçada, uma observação antes de eu ler as opções aí. Essa é uma questão absolutamente discutível, porque fica no campo de uma certa subjetividade. Vamos ver a opção e no final a gente troca essa ideia de novo, tá? Número 1. Um exemplo de situação hidroconflitiva é o caso da construção de barragens para projetos de irrigação na bacia do Rio Nilo pelo governo sudanês, o que tem provocado tensões com o vizinho Egito. Mas sabe, isso de fato existe. O Rio Nilo ele não nasce e morre, digamos assim, deságua dentro do Egito só. Outros países participam do curso do Rio Nilo. Então, o Sudão, por exemplo, tem um projeto de criação de uma gigantesca barragem lá, o que diminuiria o fluxo das águas do Nilo
para o Egito, o que seria um gravíssimo problema. Se a gente pegar nas aulas de história, SpaceX não tem muito isso, porque não cai história antiga, principalmente história antiga oriental. Mas na história antiga oriental a gente aprende que as primeiras civilizações, não só a egípcia, né, mas as primeiras civilizações no Crescente Fértil, elas ocuparam justamente aquelas regiões perto dos rios, né? Então o rio, o Nilo em especial, tem uma importância fundamental, econômica, social, geopolítica, enfim, para o Egito, tá bom? Então essa tá correta. Letra B, que é uma certa polêmica nela, vamos lá. O Brasil, por dispor de uma região extremamente rica em recursos hídricos, não tem registrado problemas dessa natureza com seus vizinhos ao longo de sua história republicana. Moçada, de fato não tem um conflito entre o Brasil e outros países em relação a isso, é verdade. E o Brasil também, de fato, dispõe de muitos recursos hídricos. Mas não podemos esquecer, por exemplo, que o principal rio mundial, ou certamente do Brasil, o Rio Amazonas, não nasce no Brasil. Nasce no Peru. Ele depois vai recebendo água dos afluentes brasileiros, mas ele nasce no Peru. Pois bem, outro ponto importante é a usina binacional, hidrelétrica binacional de Itaipu, que ela é paraguaia e brasileira. Então, tem uma questão ali relevante, porque se o Paraguai, quando venceu o contrato da concessão feito para o Brasil de venda de energia elétrica baratinho, quiser aumentar esse valor, isso pode gerar um conflito. Então, assim, é pacífico? Teve guerra? Não teve, de fato não teve, mas não é tão tranquilo assim pelo fato de a gente ter muita água. Então, vamos deixar em stand-by. Eu até marcaria como certa, dependendo das outras opções e olhando as respostas, tá? Mas vamos deixar de lado por enquanto, não vamos marcar nada não. Vamos ver se outras estão mais certas, digamos assim. Número 3. O rio Ganges atravessa quase todo o território de Bangladesh, antes de se abrir no Largo Delta, em território indiano. A construção de barragem a montante pelo primeiro, portanto Bangladesh, tem provocado desavenças entre esses dois países. Moçada, olha esse mapa aí que eu peguei para vocês. Olha o rio Ganges, esse vermelhinho aí, né? Ele, na verdade, passa pela Índia e depois chega a Bangladesh. Olha o erro dessa opção. Primeiro, o rio Ganges atravessa todo o território de Bangladesh antes de se abrir no Largo Delta em território indiano. É inverso. Ele tem uma foz em delta, é verdade, mas depois que ele passa pelo território indiano. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é construções de barragens a montante. Moçada, montante é o lado do rio mais perto da nascente e jusante é o lado do rio mais perto da foz. Portanto, se Bangladesh, que está perto da foz, construísse uma barragem, seria a jusante, não a montante. Beleza? Esse é um conteúdo que a gente vê em hidrografia. Tá bom? Principalmente ali os elementos que compõem uma bacia hidrográfica. Então a número 3 está errada. Vamos para o número 4. No conflito entre israelenses e palestinos, há um importante componente hídrico, evidenciado pela posse e controle das escassas fontes existentes na região. Está certíssimo. Obviamente que o conflito não é unicamente exclusivo hídrico. Mas olha, há um importante componente hídrico, que está dizendo na número 4. Portanto, essa número 4 está muito certa. E a número 1 está muito certa. A 2 que ficou aquela dúvida nossa, né? Então, existe uma opção, que é a letra D, como 1 e 4, né? E é o gabarito. O gabarito é 1 e 4. Então, a gente joga fora a número 2, tá? Levando em consideração que a número 2, ela não está toda errada, mas também não está toda certa, beleza? Existem opções mais certas do que essa, tá bom? Essa também é uma forma de a gente fazer questão principalmente assertiva. Tá beleza, moçada? Então vamos para o número 25. Essa é grandinha, olha. Em uma sala de aula, um professor de geografia apresentou o seguinte texto aos seus alunos. Quase todo mundo conhece alguém que tem certeza de que o pouso da Apollo 11, assim como os pequenos grandes passos de Neil Armstrong, foram uma farsa. São pessoas que garantem que tudo foi uma grande produção de Hollywood. Agora mesmo estamos diante de gente que garante que a Terra, diferente de todos os outros planetas e satélites do nosso sistema solar, é na verdade plana. São os terraplanistas. Mas tem gente pior que os terraplanistas. Por exemplo, a sociedade que acredita e divulga que a Terra é oca.
e habitada. Lá estariam vikings, nazistas e até uma raça superior que viveria num lugar chamado Agartha, iluminado por um sol interior. Esse negócio de Agartha eu nunca tinha ouvido falar, confesso. Mas vamos lá. Após a leitura, o professor pediu aos seus alunos que, com base em evidências científicas, refutassem a ideia de que a Terra é oca. 3 alunos apresentaram seus argumentos. João, essa ideia de que a Terra é oca é um absurdo do ponto de vista da ciência. Por meio de por meio de sismógrafos, é possível medir a velocidade de propagação das ondas no interior da Terra. Esses estudos revelam que o interior da Terra é formado por diversas camadas, com densidade e composição de materiais variados. Então, o João falou isso. Carlos, impossível. As evidências científicas deixam claro que a maior parte do interior da Terra é composta por uma mistura de níquel e ferro, em estado líquido, onde a temperatura média está acima de 5.000 graus Celsius. José, como a Terra poderia ser oca se já sabemos que os terremotos e os vulcões, por exemplo, originam-se da pressão exercida pelo magma encontrado na atmosfera? Na atmosfera. Considerando a estrutura da Terra, pode-se afirmar que são plausíveis apenas os argumentos apresentados por... E aí vem uma polêmicazinha, mais uma, né? Essa é uma questão com enunciado muito complicado. Considerando a estrutura da Terra, pode-se afirmar que são plausíveis. Moçada, são plausíveis os 3 argumentos. Mas a SpaceX não permite que se marquem os 3 argumentos. Então vamos lá. Só o argumento do João, só do Carlos, só do José, do Carlos e do João, do João e do José. Pois bem, moçada, o gabarito fala que é a letra E. E, obviamente, que há concordância que o João e o José, de fato, têm argumentos plausíveis. Minha pergunta é a seguinte, o do Carlos não é? Não há evidências científicas que mostram que o interior da Terra é composto por níquel e ferro? É níquel e ferro. E a temperatura média não é acima de 5.000? Sim. Há alguns estudos que falam que chega a 6.000. Então, qual é o erro do argumento do Carlos? Entende? Então, assim, é o fato dele colocar, como vocês podem ver aí, no iniciozinho, é impossível, as evidências científicas deixam claro que a maior parte do interior, é o termo maior parte do interior, que não está 100% certo. O que ele está chamando de plausível? A comprovação científica disso, enfim, é um enunciado muito confuso, um comando muito confuso, muito ruim nesse sentido. Então essa questão deveria também ter sido anulada, muito mal formulado nesse aspecto, tá? Mas ok, 25 letra E, tá bom? Vamos para 26, para a gente finalizar a correção da prova de hoje. Vejam aí, a figura abaixo é uma representação dos principais climas que atuam no Brasil. Considere os seguintes climogramas. Eles representam as médias anuais de temperatura e pluviosidade de 3 cidades brasileiras, entre os anos de 1961 e 1990. Pois bem, moçada, como sempre, no climograma, as linhas representam a temperatura e esses retângulos bem grandões aí na vertical representam a pluviosidade, né? Nível de pluviosidade, chuva. Do lado aí vocês podem ver o mapa do Brasil com alguns climas, né, característicos. Vamos lá. Eu coloquei de novo aí nessa segunda tela, porque não dava na primeira, e botei as opções. Vamos lá. O climograma X é representativo do clima 1. Olha o clima 1 lá em cima, na Amazônia, lá no norte da Amazônia. Tropical de altitude. Moçada, o tropical não é ali. Ali é o clima equatorial. O úmido, subúmido, aí depende do mapa, tá bom? Então, não. O tropical é mais abaixo. Se está perto da linha do Equador, o clima é equatorial. B. O climograma Y é representativo do clima 3. No clima 3 é o semiárido, né? E pode representar a cidade de Petrolina. Moçada, o clima 3 coloca ali um período de estiagem no inverno brasileiro. E uma amplitude até pequena em relação à temperatura ali, né?
Nós estamos falando de 24 graus no ápice e uns 20 mais ou menos no inverno. Moçada, na verdade, esse é o climograma do clima tropical. Você tem uma estiagem grande ali no período do inverno e muita chuva no período do verão, como está colocado o climograma Y, beleza? Então não. Letra C. O climograma Z é representativo do clima 6, que seria o subtropical, né? E pode representar a cidade de Porto Alegre. Olha que interessante, olha a queda de temperatura no inverno. Está na casa dos 24 como média no verão e ele cai para a casa dos 15, 16 graus ali no inverno. Então em termos de temperatura, ok. E percebam o seguinte, em abril e maio tem uma queda de chuva, né, de pluviosidade, portanto. Mas ao longo do ano tem uma certa distribuição mais equitativa de chuva, né? As chuvas são, digamos assim, mais bem distribuídas, né, no resto do ano. Então, tá batendo com subtropical. Beleza, bingo, letra C. Vamos ver por que a D está errada. O climograma X é representativo do clima 4. O clima 4 é o clima tropical. Não, moçada, o clima tropical chove de fato no verão, como está mostrando o climograma X aí, mas no inverno chove pouco. E aí o climograma X, no outubro, novembro, é onde menos chove. E nesse caso, se fosse tropical, já estaria chovendo pra caramba. Então, como eu falei para vocês, o climograma Y é o que representa o tropical, tá? Percebemos que está diferente. O climograma Y é representativo do clima 2, equatorial úmido. Ok, o clima 2 de fato é o equatorial úmido. O problema é que o Y não representa ele, porque ele representa o tropical. Então, não está correto. Beleza, moçada? Então, finalizamos aqui a correção da SpaceX 2019, primeira parte de geografia. Semana que vem, a segunda parte. Um abraço!